5 da semana 7, ele consiste no seguinte problema. A dona de uma loja precisa bonificar um de seus funcionários, por isso encomendou um programa para lhe ajudar. O programa inicialmente solicita o número de funcionários, N, e o número de meses de vendas que serão analisados. Os dados devem ser armazenados em uma matriz chamada vendas, onde cada linha representa um funcionário e cada coluna representa um mês. É muito comum a gente ter matrizes com esse tipo de representação, ou seja, as linhas, cada linha representar uma entidade diferente e as colunas representar propriedades dessa entidade, ou mesmo o contrário. Às vezes são as colunas que representam a entidade e as linhas são valores específicos relacionados àquela entidade. No caso aqui, cada linha representa um funcionário e cada coluna um mês. E a gente vai precisar então pegar esses valores. Primeiro, dar entrada. Seu programa deve solicitar para cada um dos N funcionários uma lista de valores que representam o volume de vendas daquele funcionário ao longo dos meses. Ou seja, uma lista de valores que representa, quem representa aqui é a lista, né, e não os valores. Ou seja, se forem informados 6 meses, teríamos como exemplo de vendas para o funcionário a seguinte lista. Então, eu teria uma lista de tamanho 6, e isso para um dado funcionário. Observe que as vendas de cada funcionário ao longo dos meses são informados em forma de uma lista, onde cada elemento representa um mês. Tá? Então veja que tem uma diferença na forma que ele está pedindo a entrada. O programa deve identificar o vendedor que mais vendeu e logo será comissionado, bem como o volume total vendido por ele. Então a gente depois tem que tirar o maior. Vamos lá, primeiro dar a entrada para depois a gente poder ver o maior de cada linha. Cada linha, na verdade, representa um elemento do grande vetor, da grande lista. Né? Então vamos lá. Primeira coisa é a gente fazer essa entrada diferenciada. Ele primeiro, inicialmente solicita o número de funcionários N e o número de meses de vendas. Ou seja, o número de funcionários é o número de linhas e o número de meses é o número de colunas dessa matriz. Tá? Então vamos chamar de NM. N vai ser igual, ele é do tipo inteiro, vai ser um input aqui passando entre com o número de funcionários, dois pontos, espaço, e aí aqui um similar, que seria o M, que na verdade de meses. Então o que acontece? Agora eu posso fazer um for, que é para linhas, linha varia no intervalo aqui de N, porque são N linhas que nós vamos ter, então vai de 0 até N menos 1. O que é para fazer aqui dentro? É para solicitar o input da linha para aquele funcionário. Então aqui é que eu tenho que... até posso chamar assim de vendas. Então vendas vai ser igual ao input, vai ser um input formatado, onde eu vou falar assim, ó, entre com as vendas do funcionário. Qual é o número do funcionário? L mais 1. O L vai começar em 0, na hora de imprimir, ele imprime começando em 1. Do funcionário para, aliás, dos últimos, quantos meses? N meses. Dois pontos, espaço. Então ele vai pedir isso. Entre com as vendas do funcionário. Ele espera que entre com uma lista desse jeito, separado com espaços. Então o que eu vou ter que fazer? O split agora desse espaço. Então eu vou copiar esse trechinho aqui, ó. Vou ter que copiar esse trechinho. Por quê? Essa entrada, ela é, na verdade, eu estou no 5. Essa entrada, esse pedacinho aqui, ó, colunas, na verdade, é o vendas. Então eu vou fazer o split dele. Então eu vou chamar de... Tá, primeiro... Podia chamar o primeiro de V, V1, agora eu vou chamar de V2. Então o V2 vai ser o V1 ponto split.
E aí, como o split é com espaço, não tem que colocar nada aqui. O V2 já é para ser um vetor, porém ainda de strings. E aí eu vou ter que fazer o for para poder caminhar pelo vetor. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma linha inteira aqui. Então, na verdade, posso fazer assim, ó, linha é igual ao vetor, a um vetor vazio. Na verdade, eu ainda não criei a matriz, né? Vou chamar de mat. Então, ela está aqui. E aqui dentro do for, ele vai primeiro solicitar a linha e fazer o tratamento depois de preencher a linha. Então, a gente está falando que o linha, ele vai agora passar a receber, aqui seria com o range em n também, para que ele possa receber o valor convertido para float. Então eu quero aqui ó, o V2 de índice C. Então esse for, ele está variando, iterando a variável C, e ele vai de 0 até n-1, sendo que esse n não era para ser n não, é m, porque m que é o tamanho, é o número de elementos, número de colunas na verdade. Então em cada linha nós temos m elementos, que seria isso aqui, ó, 6, o número de meses. E aí o mat de índice não é mat, né? A matrícula na verdade eu vou primeiro, é que ele já está jogando lá na matriz, né? Eu vou fazer igual o outro então, não vou criar a linha separada não, vou fazer assim, ó, mat.append, e significa que se ele entrar aqui no L, porque tem um novo funcionário, então ele vai fazer o append de uma nova linha. Significa que tem uma nova linha. Então ele lá o mat vai ter o primeiro elemento dele, na hora que rodar a primeira vez, vai ter lá dentro uma lista, como primeiro elemento do mat. Então o primeiro elemento é uma lista, ou seja, ali vai entrar a primeira linha. A primeira linha está sendo composta aqui, ó. E aí, aqui dentro, ele está inserindo dentro do mat de índice L, né, que é o que ele acabou de criar. O L é o 0, primeira vez que ele entrar. Então, mat de índice 0, ponto, aí ele faz o append do quê? Do V2 de índice C, que ele acabou de caminhar aqui dentro. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, se a gente vai conseguir preencher a matriz da forma que ele está sugerindo. Eu vou até já dar um print aqui então, onde aqui a gente já imprime a matriz, para ver se ela chegou certa. Então vamos lá, rodar para ver. Entre com o número de funcionários. Então eu tenho 2. Entre com o número de meses, 3. Então olha, vendas do funcionário 1 dos últimos 3 meses. Funcionário 1, ele vendeu 30 no mês. Opa, já deu um erro aqui. Ó, o índice da lista está fora de intervalo. Ou seja, esse range aqui, ó, o range do M, ele aqui pegou alguma coisa fora do intervalo. O V2 recebeu o V1.split, foi o split do V1. E aqui ele ajuda a gente a encontrar o problema. Olha, eu não vou, por enquanto, investigar isso não. O mat foi feito o append aqui de uma nova linha. Então já tem lugar lá para, na primeira posição, ele já fazer um append de um novo elemento. Então, o float do V2 de índice C. O C ele foi variando, então o V2 aqui, ó, ele provavelmente não está bom. Eu posso imprimir, tentar imprimir ele aqui. Vamos ver o que ele fez com os valores, se deu certo. Vou entrar com 2, 3 meses, 30, e ele imprimiu aqui o 30 para o V2.
Na verdade não era para entrar só com 30, né? Era para ter entrado com um vetorzão. Era para entrar com um vetor de 3 elementos. Então foi, na verdade, eu que estou usando errado, né? Ó, 2, 3, agora ele espera 3 valores. Então 30, eu fiz errado de novo. Então 2, 3, agora 3 valores. 30, 40 e 50, por exemplo. Pronto, agora sim. Então, na verdade, se eu não entrar com a quantidade certa de valores, ele pode quebrar, porque ele espera que exista aquele valor quando ele faz um acesso ao V2 de índice C. Se ele não tiver aquela quantidade de valores, ele vai dar problema. Então, eu até poderia trocar a M aqui, porque aí ele garante que ele vai estar em cima do tamanho do V2. Então, vamos colocar assim, ó, len do V2. Agora, se eu cometer esse erro aqui embaixo, ele até passaria. Quer ver? Então, 2 funcionários, 3 meses. Aí eu coloquei só o primeiro. Tá, isso não quebra mais o programa, porque agora ele não vai pedir mais valores aqui dentro. Só que acaba que tem um comportamento errado. Então, vou rodar de novo para a gente testar agora um exemplo certo e ver se vai dar certinho. 2, 3, vamos colocar 30, 40 e 50. Aí agora, para o funcionário 2, vou colocar 60, 70 e 80. Então pronto, aqui ele imprimiu a matriz zona final, tá vendo? Aqui foi as duas linhas, né, que ele computou certinho, depois a primeira linha está aqui dentro da matriz e a segunda linha também está aqui dentro da matriz. Então a primeira parte foi feita corretamente. O que mais que ele pede agora? Então o seu programa deve solicitar, aqui já foi feita a entrada. Observe que a venda de cada uma são informadas são informadas em forma de uma lista. Isso aí a gente já foi. Falta só a última linha. O programa deve identificar o vendedor que mais vendeu e logo será comissionado, bem como o volume total vendido por ele. Então agora, o que a gente tem que fazer é somar as linhas de cada vendedor. E eu vou fazer isso copiando para uma matriz. Então, o que eu vou fazer? Um for com i no intervalo do número de linhas, então aqui é n, e aqui dentro, para cada linha, o que eu vou fazer? Soma recebe o sum, na verdade eu vou criar aqui um vetor resultado, e aí o soma vai ser o sum de V2, que é onde está, não, é a mat, a matriz, né? Sum de mat de índice i. Eu vou chamar de L no lugar de I, porque para a gente lembrar que a gente está caminhando por linhas. Então o que eu estou fazendo? Eu pego cada elemento aqui da matriz, esse aqui é o elemento de índice 0. Tá vendo? Mat de índice L com L valendo 0 seria esse cara aqui. E eu aplico a soma nesse cara. Então para ele retornar 50 com 90 com 30, 120. Então essa soma eu vou fazer o quê? Eu vou apendar ela no res. Então res.append, e aí vai a soma. Por quê? Eu estou guardando no res, de acordo com as posições de linhas, que são as posições dos funcionários, identificados, né, pelas linhas, eu vou guardando os valores. Agora a gente tem que saber o maior. Saber o maior é fácil, mas eu preciso saber a posição dele também, porque a gente poderia aplicar a função max. Mas eu preciso saber a posição dele. Então eu vou fazer um for, um outro for, né? Depois que ele somar isso aqui, ele preencheu o vetor soma, ou vetor res, aliás. Aqui a gente imprimiu só para testar, então eu vou tirar esse print daqui. Opa! E aí alguma coisa a gente vai imprimir no final. Então aqui ele faz o APA e outro for então agora para saber quem foi o maior. Então primeiro eu vou fazer assim, ó, maior recebe, por exemplo, menos 1, já considera que a gente não vai ter valores positivos. E aí aliás, negativo, só vai ter valores positivos. Então para L in range de n, que vai ser também o tamanho do res, o que é para fazer? Se o res
de índice L. Na verdade não é nem L, aqui já seria C, né? Não, tá bom. Ainda assim representa um funcionário. Eu vou chamar de I. Porque aqui já não é mais, não tem relação mais com linha e coluna da matriz. Aqui a gente está caminhando em cima do vetor, de uma lista simples. Então, se o res de índice I for maior do que maior, o que eu faço? Eu faço o maior ser ele. Por que isso? Porque eu quero saber o maior. Mas eu também tenho que guardar a posição dele. Então, nesse caso, a variável pos vai ser igual a quem? Ao i. Eu já posso falar a posição i mais 1, que eu já tiro o zero. Né? Porque para o usuário não existe a posição zero. Então, aí no final eu imprimiria o vendedor que mais o vendedor a ser bonificado será o, e aí aqui eu tenho o número dele, a posição, que vendeu, R cifrão, aí aqui vem o valor que ele vendeu, que foi o maior. Só que nós vamos formatar ele com duas casas decimais e ele é do tipo float. Então, vamos lá ver se agora funciona o programa todo. Então, são colocados 2 funcionários, 3 meses. Aí eu vou colocar esses valores aqui. Aqui ele está imprimindo, não era para imprimir, era só um debug, então já vou tirar. E depois os próximos valores aqui. Então, o que ele faz? O vendedor a ser bonificado será o 2, não é? Aqui, ó, ele achou certo, que vendeu, somando tudo aqui, R$210. Então é isso. Acho que nós vimos aqui agora um exemplo onde precisa gerar um vetor de saída a partir de um resultado, de um somatório das linhas, de cada uma das linhas. E certamente esse programa será útil para ajudar vocês na lista de exercícios.